Bom, beleza. Então, dando seguimento aí a, a esse assunto que a gente está tratando aqui, né, de subredes IP, ontem a gente iniciou a conversa sobre a divisão em subredes classless, né, onde o conceito de classe ele é deixado de lado. Então, agora, eu não mais me preocupo em dividir uma classe A em várias subredes classe B ou C, ou dividir uma classe B em várias subredes classe C. Agora eu pego uma classe qualquer e divido da maneira que for necessário. Inclusive, a gente vai mostrar mais à frente, eu posso pegar uma subrede, que é um pedaço de uma estrutura maior, e subdividi-la. Eu comentei isso com vocês nas primeiras aulas, né, falando do endereçamento hierárquico, né, onde eu tenho um bloco que eu recebi de, sei lá, de alguma entidade da internet. Esse bloco eu posso pegar e dividi-lo internamente entre os meus clientes ou entre as filiais da minha empresa, enfim, eu tenho essa liberdade. Então, se eu recebo uma subrede de um provedor de internet, por exemplo, essa minha subrede eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso dividi-la em outras subredes. Isso graças a esse conceito de divisão classless, ou seja, não se considera que a classe de endereçamento e, obviamente, a questão do endereçamento hierárquico. Tá? Então, ontem eu tinha apresentado para vocês uma possibilidade aqui de divisão, né, pegando uma rede barra 24, tipicamente uma classe C, mas como eu acabei de falar para vocês, se eu posso dividir uma subrede em subredes menores, esse barra 24 poderia ser, na verdade, uma subrede de uma classe B, por exemplo, que eu peguei e dividi em subredes menores. Não muda nada o conceito. Né? Se esse barra 24 é uma classe C, na sua concepção, ou se isso é uma subrede de uma classe maior, pouco importa. Se eu quiser dividir esse barra 24, né, em barra 25, 26, 27, 28, 29, 30, como está aqui, eu vou usar as mesmas máscaras e vou ter os mesmos valores para subredes e número de hosts. Tá? Não muda nada essa análise, esse conceito. Tá? É claro que eu falei aqui? Sim. Beleza. Então, ontem eu mostrei alguns exemplos, né, tanto no bloco de notas quanto aqui no material, né, então estou passando aqui para poder a gente se achar. Então, aqui, por exemplo, eu peguei o endereço barra 24 e dividi em duas subredes, né, para dividir em duas subredes, então a máscara virou barra 25. Lembrando que quando eu aumento o comprimento do prefixo, eu estou diminuindo a quantidade de bits de host e, consequentemente, diminuindo o tamanho dos blocos. Então, aumento o número de subredes. Eu tinha uma rede barra 24, agora eu tenho duas subredes barra 25. E, consequentemente, eu tenho metade da capacidade de uma rede barra 24 dentro de cada uma das subredes barra 25. Aqui um exemplo que eu mostrei ontem. Tá? Estou passando depressa porque a gente falou ontem, mas caso alguém tenha dúvida, pode interromper e abre o microfone, porque eu não estou vendo a tela de vocês, e a gente conversa. Aqui um exemplo de configuração dos equipamentos, que eu falei ontem também, partindo do princípio que eu criei duas subredes barra 25. Então, aqui o intervalo de endereçamento de cada uma dessas subredes, né? Então, como o bloco aqui é de 128 endereços, então começa no 0 e vai até 127, sendo que esses dois são reservados e o restante são endereços válidos. Aqui do outro bloco, de 128 até 255, sendo que esses dois são reservados, então restariam esses outros aqui para poder fazer o endereçamento dos hosts. Aqui como configurar um roteador da Cisco, com endereços IP de blocos, de subredes diferentes. E aqui como configurar um host Windows, por exemplo. Não muda nada. A questão é somente a máscara que a gente vai utilizar. Lembrando que o planejamento ele se torna algo extremamente importante nesse contexto, né, de criação das subredes, dos blocos, para depois a gente poder fazer a configuração. Isso eu falei ontem também,
Né? Então, para se calcular o número de subredes, como é que eu faço? Eu pego o número de bits que eu peguei emprestado da parte de host e uso esse valor como expoente de uma potência de 2. Então, se eu peguei 2 bits emprestados, eu vou ter 4 subredes. 2 elevado a 2, 4. Se eu peguei 6 bits emprestados, eu vou ter 64 subredes. 2 elevado a 6 igual a 64. Então, aqui exemplos, considerando uma rede barra 24, e eu vou pegando 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 bits emprestados. Aqui é a quantidade de subredes que eu formaria conforme a quantidade de bits emprestados. Para calcular o número de hosts, eu pego a quantidade de bit zero que restou, né? Então, se eu partir do princípio que eu tinha uma rede barra 24, né? E peguei 2 bits emprestados, então, dos 8 bits de host que eu tinha, eu emprestei 2, sobraram 6. Esse valor, os bits zeros que sobraram, os bits de host que sobraram, eu uso como expoente aqui. Né? Então, se fossem 6 bits de host, eu teria 2 elevado a 6, 64 endereços IP no bloco. Porém, como eu sempre tenho 2 endereços reservados, então eu tenho que descontar esses 2 para saber a quantidade de hosts que eu posso endereçar dentro dessa subrede. Então, se fossem 6 bits de host, eu teria 2 elevado a 64, menos 2, seriam 62 hosts no máximo que eu poderia endereçar com uma subrede como essa. Aqui um exemplo. Então, considerando o empréstimo, né, de 1 bit aqui para uma rede barra 24, sobrariam 7 bits de host, 2 elevado a 7 é 128, ou seja, dentro do bloco eu teria 128 endereços IP, como 2 são reservados, eu poderia endereçar no máximo 126 dispositivos, tá? E aqui, quando eu falo dispositivo, inclui tudo. Notebook, smartphone, impressora, servidores, interfaces de roteador na rede local, switch, que por acaso eu queira configurar endereço IP, access point, enfim, qualquer dispositivo. Eu teria que tirar o endereço IP dele desse montante aqui, 126. Neste exemplo aqui, é claro. Depois, na sequência, eu mostrei para vocês como criar 4 subredes, que era exatamente o que eu tinha mostrado no bloco de notas. Né? Então, eu partindo do princípio que a rede é barra 24, então eu pegaria 2 bits emprestados, porque 2 elevado a 2 dá 4, e eu criaria as 4 subredes. Nessa topologia, do ponto de vista do roteador 1, eu tenho 3 redes conectadas a ele. Tá? E eu quero pegar uma rede barra 24 e dividir de maneira que eu consiga endereçar cada bloco da maneira adequada. Como eu não consigo criar 3 subredes exatamente, eu preciso pegar o menor valor mais próximo do que eu preciso para poder definir a máscara. Então, são 4 subredes. Tá? Lembrando que o número de subredes, bem como o número de endereços IP de um bloco, é sempre potência de 2. Então, eu posso criar 2 subredes, 4 subredes, e a próxima divisão criaria 8 subredes. Sempre potência de 2. Tá? Depois 16 subredes e assim por diante. Então, eu tenho que entender bem esse conceito, olhar bem o meu cenário, para poder visualizar aqui a minha necessidade, para aí sim escolher qual é a máscara adequada para a minha topologia. Então, aqui eu tenho 3 redes físicas, eu peguei 2 bits emprestados para poder criar 4 subredes, uma a mais do que eu preciso. Com isso, eu formei 4 blocos, 2 elevado a 2, 4, né? Os blocos são esses daqui. O primeiro bloco é exatamente o endereço base, né? Ou seja, aquele endereço que eu parti, aquele endereço que eu usei para poder criar as subredes. Então, esse endereço é o endereço da primeira subrede. Tá? A próxima subrede é só pegar a parte final e acrescentar o tamanho do bloco. O tamanho do bloco é a potência de 2 pelo número de bits de host que sobraram. Então, aqui eu tenho 6 bits de host, 2 elevado a 6, 64. Esse é o tamanho do bloco. Então, da primeira para a segunda subrede, eu somei 64. Da segunda para a terceira, idem, somei 64 no último octeto. E da terceira para a quarta, idem, somei 64 no último octeto. Formei esses blocos aqui. Tamanho do bloco, como eu falei, só pegar o número de bits do host e usá-lo como potência de 2.
Lembrando que eu tenho que tirar 2 reservados, então sobrariam 62 em cada subrede. O primeiro bloco, ele tem esse intervalo de 0 a 63, os dois extremos são reservados, então esses dois aqui do meio são os limites do intervalo de endereços válidos, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco começa em 64 e vai até 127, esses dois reservados. O terceiro bloco começa em 128 e vai até 191, esses dois reservados. O quarto bloco não foi mostrado aqui, porque a minha topologia não exige 4 blocos, então eu usei 3, tá? O outro ficou reservado. Poderia usar o outro e deixar um desses reservado? Sim, sem problema algum. Uma vez que eu tenha 4 subredes, 4 blocos, e preciso usar 3, eu posso usar qualquer um dos 3. Isso vai depender muito da minha visão de planejamento, tá? Agora, recomenda-se não deixar blocos do meio sobrando, tá? É interessante o seguinte, você usa de forma contínua, ou, no caso aqui, são 3 subredes, né? 3 redes físicas. Ou eu utilizo do primeiro ao terceiro bloco, ou do segundo para o quarto, tá? Esse é o melhor. Mas não há nenhum impedimento de você usar o primeiro, o terceiro e o quarto, por exemplo. Ou o primeiro, o segundo e o quarto, tá? Não tem problema nenhum. Mas usando de forma consecutiva, fica mais fácil, depois, se for necessário refazer o planejamento, você aproveitar as configurações de endereço IP que você já tinha previamente determinado, tá? Isso, mais à frente, quando a gente evoluir nesses conceitos, eu mostro para vocês. E aqui, como configurar as interfaces do roteador, considerando esse esquema de endereçamento. Então, perceba o seguinte, para configurar um dispositivo, seja ele roteador, host, impressora, etc., o comando é o mesmo, independentemente de ter ou não subrede. A maneira é a mesma. O que vai mudar é o endereço IP que eu vou colocar, que tem que ser do bloco escolhido dentro do meu projeto, e a máscara de subrede, que foi definida também em função do projeto. Tá? A configuração em si é tão simples quanto de um ambiente onde não haja subrede. Tá? O planejamento, que é o que vem antes disso aqui, é o que é o mais importante, talvez o mais complexo aqui nessa nossa análise. Bom, e aí eu comentei com vocês ontem que a gente ia falar agora de divisão de rede barra 16. Então, eu falei do barra 24, tipicamente é uma classe C, mas como eu falei no início dessa aula, não necessariamente precisa ser uma classe C. Então, se eu pego, por exemplo, uma rede como essa, uma rede barra 16, e crio subredes barra 24, né, e distribuo essas subredes barra 24 entre os meus clientes ou entre as minhas filiais, dentro de cada um desses blocos, eu tenho liberdade para fazer a subdivisão que eu quiser. Então, eu poderia receber uma subrede barra 24, que foi originada de uma rede classe B, e fazer a mesma divisão que eu fiz nos exemplos anteriores, sem problema algum. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma rede barra 16, eu posso subdividi-la em subredes, né, do barra 27 até o barra 30. Lembrando que o barra 30 é o limite, vai ser sempre o limite. Né? Por quê? Porque o barra 31 teria um único bit de host, um único bit 0, sobrando, e aí se eu pegar esse bit e usar a regra aí, né, da potência e depois tirar os reservados, não sobrariam endereços válidos para poder endereçar host. Aí não faz sentido. Então, sempre nosso limite vai ser barra 30. Tá? Agora, presta atenção. Quando eu peguei, por exemplo, do barra 24, eu dividi o bloco usando uma rede, uma máscara de subrede barra 25, de 24 para 25, quantos bits emprestados eu peguei? Quantos bits emprestados? 1 bit. 1 bit. E, consequentemente, eu formei quantas subredes do 24 para 25? 2. 2. Tá? Então, percebam que a rede base ela tem influência nos cálculos. O raciocínio é o mesmo, mas o cálculo pode mudar. Agora, quando eu penso num barra 25,
partindo do princípio que a rede base é 1/16, quantos bits emprestados eu peguei? Do barra 16 para o barra 25? Barra 16 para o barra 25, né? 9. Isso, eu falei diferente? Eu falo 26. Barra 16, perdão. Do barra 16 para o barra 25, 9. Então, eu teria quantas subredes? 81? Não, 81. é 2 elevado a 9, né? 2 512. elevado a 9, 512, tá? Então, percebam que muda substancialmente a quantidade de subredes, dependendo da rede base que eu estou usando, tá? Então, do barra 24 para o barra 25, eu tinha 2 subredes, porque era um bit só. Do barra 16 para o barra 25, são 512 subredes, né? Porque agora são 9 bits emprestados, tá? Agora percebam que o número de hosts não muda. Com o barra 25, né, eu tinha sobrando 7 bits zeros. 7 bits zeros, 2 elevado a 7, dá 128. Eu desconto 2, sobravam 126 endereços para endereçar, para poder identificar os hosts, né? A mesma coisa aqui, tá? Então, não muda a quantidade de IPs que eu tenho no bloco, conforme a máscara, né? Não muda. Isso é independente da rede base. Então, a rede base vai influenciar na quantidade de subredes, mas não na quantidade de endereços IP. Tá? Agora, como eu tenho possibilidades de criar blocos maiores do que 256, então eu posso ter isso aqui. Ó. Eu estou partindo de uma rede barra 16. Então, a rede barra 16, ela tem, por padrão, um bloco com 65.536, né, endereços IP. Isso é padrão da rede classe B, é padrão das redes que tem um bloco barra 16. Tá? Se eu estou pegando esse bloco de 65 mil e tantos endereços IP e dividindo esse bloco, eu poderia ter uma situação como essa. De barra 16, eu fui para barra 17. Olha só que interessante, o raciocínio é o mesmo. Quantos bits emprestados de barra 16 para barra 17? 1 bit emprestado. Quantas subredes? 2. É a mesma quantidade que eu tenho quando eu pego do barra 24 para barra 25. Porque a quantidade de bits emprestados foi a mesma. Tá? Só que a quantidade de hosts muda. Porque agora eu não tenho um bloco com 256 que eu estou dividindo em 2 pedaços. Agora eu tenho um bloco com 65 mil e tanto dividindo em 2 pedaços. Então cada pedaço fica grandão. Tá? E o restante aqui, gente, é a mesma ideia, né? Então, do barra 16 para o barra 18, eu estou pegando 2 bits emprestados, 2 elevado a 2 são 4 subredes, tá? Do barra 16 para o barra 23, eu estou pegando 7 bits emprestados. A gente não tinha feito isso na outra divisão, porque se eu pegasse 7 emprestados, eu chegaria no barra 31. E aí o barra 31, como eu falei, não pode ser usado. Aqui eu tenho 7. 2 elevado a 7 dá uns 128 subredes. E ainda sobrariam 9 bits de host. Portanto, 2 elevado a 9, 512 endereços IP, menos os 2 reservados dá os 510 que eu tenho aqui. Tá? Eu posso pegar um barra 16 e dividir em barra 24. Eu estaria pegando 8 bits emprestados, e aí cai naquela mesma ideia de divisão classful. Porque o barra 16 é uma classe e o barra 24 é outra. Tá? Então, seriam 256 subredes, 2 elevado a 8, com 254 endereços IP válidos. Na verdade, 256 também no total, porque são 8 bits de host. Beleza, gente? Vocês conseguem perceber que o raciocínio é o mesmo? De pegar uma rede barra 16 e dividir em pedaços menores, e pegar uma rede barra 24, que a gente viu há pouco, e dividir em pedaços menores? Só que eu tenho mais possibilidades de combinação e tenho possibilidade de blocos maiores. Mas o raciocínio é o mesmo. Vocês conseguem visualizar isso? Sim, é a mesma coisa, né? Legal. O Israel e o Diego estão acompanhando? Tô ouvindo aqui. Tá tranquilo, Diego? Tá tranquilo. E a... Eu tô, professor, é que eu tô cuidando do menino aqui, mas eu tô escutando sim. Beleza. Aqui um exemplo usando o número, né? Então aqui eu tenho uma rede classe B típica, né? Com prefixo aqui 17216.
são exatamente os 16 bits de rede, típicos de uma classe B, e os dos 16 bits de host, aqui as várias possibilidades de empréstimo, né? Desde 1 bit emprestado até 14, que é o limite aqui, né? Para chegar no /30. E aí eu tenho essa quantidade aqui de sub-redes criadas. Aqui eu tenho uma rede /23, né? Partindo de uma rede /16, né? Eu agora estou numa rede /23. Quantos bits emprestados? Do /16 para o /23? 7. 7 bits emprestados, né? Com 7 bits emprestados, eu tenho quantas sub-redes? 128. 128, tá? Aqui é um cenário que está sendo mostrado que é o inverso. Quer dizer, nesse cenário foi dado que eu tenho uma demanda de sub-redes, e aí eu preciso descobrir qual é a máscara de sub-rede adequada para essa demanda. Tá? Então, a demanda é de 100 sub-redes, eu preciso, então, pegar uma rede /16 e dividi-la, né, em várias sub-redes para que eu tenha pelo menos 100. Tá? Então, eu tenho que imaginar quantos bits emprestados eu preciso ter para atingir isso daqui. Tá? Aí é um cálculozinho matemático, lembrando das potências, né? Então, eu vou lembrando, ó, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16. Eu tenho que fazer esse raciocínio até chegar num valor que seja maior ou igual à minha demanda. Então, se eu for fazendo um raciocínio, eu vou chegar no cálculo que 2 elevado a 6 é 64, ou seja, é menos do que eu preciso, e o próximo número, 2 elevado a 7, dá 128, que é mais do que eu preciso. Porém, é o menor expoente para atender a minha demanda. Então, eu precisaria pegar 7 bits emprestados. Se eu tenho como rede base um /16, pegando 7 emprestado, eu teria que criar sub-redes /23. Né? Ou seja, aqui, ó, peguei 7 bits emprestados. Se eu peguei 7 bits emprestados, sobraram quantos na parte de host? Sobraram 9, né? 9. E aí eu teria 2 elevado a 9, 512 endereços IP em cada um dos blocos dessas 100 sub-redes aqui. Tira 2 que são reservados, sobrariam aí 510. Beleza, gente? Então eu posso ter a necessidade de... Maravilha, tá? Eu posso ter necessidade de, dado uma rede base, analisar quantas sub-redes e quantos endereços IP de cada sub-rede eu teria, dada uma máscara de sub-rede que vai ser utilizada. Ou o contrário, de uma rede base, eu tenho uma demanda, né, por exemplo, criar 100 sub-redes, e eu ter que definir qual será a máscara adequada. Tá? O raciocínio é o mesmo, só invertendo aí por onde começar. Então, aqui, ó, o mesmo /23, eu teria estas sub-redes aqui. Agora, olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu tenho aqui uma sub-rede, a primeira sub-rede, 172.16.00/23, tá? A segunda, 172... Lembrando que a primeira sub-rede, ela é sempre igual à rede base. Olha aqui. Só muda a máscara. Tá? E aqui, essa ideia... Eita, meu mouse está falhando aqui. Aqui, essa ideia se manteve. Mudou a máscara, /16, /23. As próximas sub-redes, eu tenho que calcular, eu posso calcular a partir do tamanho do bloco. Então, vou fazer uma pausa aqui e vou voltar para o nosso bloco de notas para a gente fazer um pouquinho de raciocínio matemático aqui. Ó. Deixa eu mudar o meu compartilhamento aqui. Vocês estão vendo meu bloco de notas aí? É a mesma tela de ontem. Sim, tá aparecendo aqui. Beleza. Então, vamos lá. Ontem, a gente estava pegando uma rede /24 e dividindo em
pedaços menores, tá? Então, aqui no caso eu tinha feito uma análise onde a gente está usando a máscara /26, que, no caso, então, tomou 2 bits emprestados da parte de host, e com isso formou 4 blocos. Né? Cada bloco terá, né, 64 endereços IP. Por quê? Porque se eu peguei 2 bits emprestados, sobraram 6, e o resultado, né, de 2 elevado a 6 é 64. Aí eu falei com vocês, o endereço IP do primeiro bloco é o mesmo da rede base, só muda a máscara. Tá? É o que está aqui. Rede base, endereço do primeiro bloco. Tá? E o segundo? Como é que a gente fez esse cálculo rápido ontem? Né? Eu peguei o octeto final aqui e somei com o tamanho do bloco. O tamanho do bloco está aqui. Ó. Então, 0 mais 64 dá 64. E esse endereço, então, é o endereço inicial do segundo bloco. Né? O endereço que identifica o primeiro bloco. É o endereço de rede do primeiro bloco, do segundo bloco. Endereço reservado para identificar o segundo bloco. Tá? E o terceiro? Eu pego esse valor aqui, 64, e somo com o tamanho do bloco. 64 mais 64 vai dar 128. Então, esse daqui é o endereço que identifica o terceiro bloco. E o quarto bloco? Mesma coisa. Eu pego esse valor aqui e somo com o tamanho do bloco. 128 mais 64 dá 192, que é o endereço de identificação, né, o endereço de rede do quarto bloco. Então, para dividir redes /24 em pedaços menores, é só usar essa lógica. Tá? Agora, eu tenho aqui, nesse nosso novo cenário, a necessidade de dividir uma rede /16 em uma rede /23. Então, nós já vimos que para chegar numa rede /23, né, eu vou copiar isso aqui, ó. Eu tenho quantos blocos mesmo? De /16 para /23? Quantos blocos que eu tenho? Quantas subredes que eu tenho? 81. Não, de novo 81. Pois 512. Está invertendo as potências aí, né? 2 um elevado a pouco. 9, não 9 elevado a 2. 2 elevado a 9, que dá 512. É isso mesmo, né? Eu peguei... Não, aqui é 7. Aqui é 7, né, Otávio? É 23, né? Não é 25, né? É, Eu tô na 23. confusão de novo, ó. Então, do barra dizer... Então, assim, isso daí que está acontecendo, Otávio, é uma coisa que eu já vi também acontecer com muitos alunos. Entendem o raciocínio, sabe fazer e, às vezes, na correria, né, não presta muita atenção e acaba cometendo erro. Gente, e se você considerar que isso é um projeto de rede, viu, Otávio? Imagina você fazer a conta pensando que aqui era /25, quando, na verdade, deveria ser /23. E pior, descobrir isso só depois que está tudo configurado. Esse que é o problema. Às vezes que implantou já, né? Aí descobre o erro. É desastroso isso, né? Então, Sim. é uma etapa muito importante, tá? Eu costumo associar essa fase de planejamento com a criação de uma planta de uma casa. É nesse momento que você vai discutir com a equipe para decidir qual é o melhor projeto. É nesse momento que você deve encontrar possíveis erros de planejamento. Porque depois que você criou o seu plano de rede, de endereçamento de rede, e foi lá nas máquinas e configurou tudo em cima daquele plano, qualquer mudança que você precisar fazer vai ser penoso. Penoso no sentido de te dar trabalho. Não que você, às vezes, tenha dificuldade de repensar, mas o problema é você ter que passar em todas as máquinas, configurando IP, reconfigurando servidores DHCP, reconfigurando interface roteador, reconfigurando tabela de roteamento, porque isso daqui, a gente não chegou a falar desses serviços ainda, DHCP, roteamento, mas isso daqui vai impactar em tudo. Porque todos esses serviços são baseados no endereçamento IP. Tá? Então, é muito importante pensar bem o seu planejamento. E aí, Otávio, na hora de executar, cuidado para não distrair com os números, tá? Porque isso pode ser complicado depois para corrigir. Beleza, professor. Então, aqui é um /23.
Foram, então, 7 bits emprestados. Então, não é 512. O total de subredes que eu tenho vai ser 128. Tá? Bom, do 1/23, lembrando que o endereço IP, o tamanho dele não muda, é sempre 32. Então, se eu tenho 1/23, quer dizer que eu tenho 23 bits de rede, e sobraram quantos bits de host? 9. 9, agora é 9, né? De 23 para 32 são 9. Então, isso me dá um bloco com 512 endereços IP. Tá? Eu tenho os dois reservados aqui, mas para poder definir os endereços de cada bloco, eu devo considerar o tamanho do bloco como um todo, porque senão vai dar problema também. Tá? É claro que eu não vou fazer a conta para os 128 blocos. Tá? Mas só para poder mostrar para vocês aqui como é que começaria. Então, vamos lá. Pegando aqui, fazendo uma analogia aqui com esses blocos aqui, ó. Quais são os 4 primeiros blocos? Lembrando, aqui eu tenho 128 blocos, tá? Eu vou mostrar só os 4 primeiros. O primeiro bloco, como eu disse, ele sempre terá o endereço igual ao da rede base. Só muda a máscara. Tá certo? Beleza, pessoal? Beleza. Vou apagar isso aqui, para não ficar poluído aqui essa análise. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vai escrever de novo. Bom, então é o seguinte. Quando eu peguei uma rede /24 e fui definir quais eram os valores iniciais de cada bloco, a estratégia que eu expliquei para vocês agora há pouco é pegar o último octeto aqui e somar com o tamanho do bloco, para poder saber qual seria o valor aqui. Tá? Mas se eu fizer isso aqui, não vai dar certo, né? Porque aqui é 0, se eu somar com 512, vai dar 512. Eu posso colocar isso aqui? Eu posso falar que o segundo bloco é esse endereço aqui? Tá certo isso? Não, vai perder isso. Né? Não pode, porque eu não posso, em lugar algum do endereço IPv4, ter um valor maior que 255, né? Sim. Então, isso daqui é proibido, tá? Bom, como é que eu faço, então? A ideia aqui é o seguinte, olha. O máximo valor que eu posso ter aqui é 255, tá certo? Esse valor aqui, ele, na verdade, vamos lá, vou voltar um pouquinho. O máximo valor que eu posso ter é 255, tá? A variação de 0 a 255 dá 256. Tá? Esse valor aqui é o dobro. Olha só, esse valor é o dobro do tamanho do bloco. Tá? Então, eu posso, na verdade, fazer o seguinte: ao invés de somar alguma coisa aqui, no último octeto, eu somo aqui. Tá? No terceiro octeto. E mantenho o último octeto inalterado. Vocês entenderam o raciocínio? Ah, eu entendi. Aí, no caso, vai de 172.16.255.0, né? Aí depois o outro 172.16.0255, ou vice-versa. Tipo isso? Espera aí, eu não entendi. Eu vou escrever o que você falou, que eu não entendi. 172.16, o quê? 0.255 Ah, /23, né? E o outro até, sei lá, 72.16.255.0. Seria isso? Ou 255.255? Ou não? Seria um, por exemplo, professor? espera lá, vamos lá analisar uma solução de cada vez. Otávio, aqui você apresentou um intervalo para mim. Né? A gente pode fazer, como se diz, a prova dos 9, né? Raciocinar no sentido inverso. Né? Lembra que eu expliquei para vocês? Quantos endereços tem nesse intervalo? Como é que eu calculo isso de uma maneira rápida? É só pegar e ver isso aqui, ó. Aqui variou de 0 até 255. Então, quantas variações eu tive aqui? No terceiro octeto? 256. 256. 256. Ah, Tá? tá. Eu acho que passou um 255 ali no caso, né?
aqui passou muito, né? Porque, na verdade, quando você olha daqui para cá, você fala assim, olha, de 255 para 255 não variou nada, tá? Mas, na verdade, variou sim. Porque esse daqui é o último valor, tá? Do terceiro octeto zero. Vamos lá, vamos fazer outra perguntinha para vocês ficarem mais maduros. Qual que é, né, numa escala linear aí de endereços, qual que é o sucessor desse endereço IP aqui? Esquece o barra 23, pensa só, vou escrever aqui, ó. Na escola, né, no prezinho lá, vocês provavelmente brincaram assim, né? Quem é o sucessor do 8? Aí vocês respondiam, é o 9, né? Quem é o sucessor do 19? É o 20, né? Maravilha. Agora eu pergunto para vocês, quem é o sucessor do endereço 172.16.0, por exemplo, 200? Aqui é fácil. Quem é o sucessor desse endereço? Qual é o próximo endereço? O 201. Sobe o bloco de notas, dá para ver, não. Oi? Não dá para ver o bloco de notas, não. Aí, agora viu. Não está aparecendo para vocês, não? Não, tinha ficado no final da tela. Tá. Então, o sucessor desse endereço aqui, qual é? O Otávio já falou, é o 201. Aí é fácil, né? É fácil. Tá? Agora, e o sucessor desse aqui? Se eu fosse fazer uma soma simples, né? O sucessor desse seria 256, certo? Mas isso não existe, né? Em termos de endereçamento IP. Então eu pergunto, quem é o sucessor desse endereço aqui? Eu acho que é 172.16.1.0 ou .1. 1.0, muito bem. Não é 1.1 não, tá? Esse é o sucessor, tá bom? Então, Otávio, eu estou falando isso porque esse endereço aqui, apesar de eu estar colocando 255, e se eu for comparar com 255 aqui, não teve variação nenhuma, né? Se eu colocasse um aqui, eu ia dizer erradamente que são 256 endereços IP aqui nesse bloco. Mas, na verdade, não são 256. Pensa o seguinte, ó, vamos trocar esse cara aqui pelo sucessor dele, tá? Pelo sucessor dele. Quem é o sucessor desse aqui mesmo? 1.0. É isso. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Então, o que eu fiz? Eu tirei esse endereço daqui e coloquei o sucessor dele, o próximo, tá? E vou manter o limite final do intervalo. Agora, a gente vai fazer a mesma análise matemática, ó. Esse valor aqui, presta atenção, do 1 até o 255. Quantas variações possíveis aqui? Eu falei uma bobagem muito grande. Porque Tá, mas... isso aí vai dar aquele resultado, né? De, sei lá, vai variar tipo de 1 com 0 até 255, depois de 2 com 0 até 255. Isso. Não, legal que você já viu, mas vamos terminar o raciocínio aqui agora, olha, para você perceber. De 1 até 255, quantas variações que eu tenho aqui? 254 seria? Não, 255. Israel, se você contar... não são reservados? Não, eu não estou falando de endereço reservado, eu estou falando de quantas variações que eu tenho. Você tem um intervalo que vai de 1 até 255. Você vai contar de 1 até 255. Vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, até 255. Quantos valores você tem? 255. Concorda comigo? Uhum. Beleza. Agora eu vou multiplicar. Tá? Então, eu tenho 255 possibilidades aqui, no terceiro octeto, e eu vou combinar quantas possibilidades eu tenho para o quarto octeto? De 0 a 255. Quantas possibilidades que eu tenho? Seria mais 256? 256, né? Se eu for contar, né, de 0 a 255, eu vou contar 256 números diferentes, tá? Então, se eu pegar as 255 possibilidades que eu tenho aqui e multiplicar ou combinar, né, com cada uma das 256 possibilidades que eu tenho aqui, o total de endereços que eu tenho, eu vou pegar a calculadora aqui, vai ser 65.280. Tá? Aí você fala assim, Kleber, mas esse intervalo que você calculou não é o mesmo que eu tinha falado. Tá, eu só pulei um. Eu peguei esse daqui e pulei para o próximo. Então, esse intervalo de cima, que é o intervalo que você tinha falado, Otávio, ele vai ter esse total de endereços IP aqui, né, mais esse 1 aqui que eu tinha deixado para trás. Conseguiu entender o raciocínio? Não muda muito o que nós falamos, mas é só para você perceber que com o que você disse, você já tinha percebido
que o raciocínio foi errado, eu criei um intervalo de endereços IP que tem muito, mas muito mais endereços do que, de fato, o meu bloco precisa ter. Tá certo? Tá muito além. É quase que não ter dividido a minha rede, porque essa rede base aqui, ela tem 65.536. Eu estou com um bloco, do jeito que você falou, que é quase o total. Beleza? Mas vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para o meu raciocínio anterior. Tá? Para tentar... para vocês tentarem fazer um raciocínio matemático aqui mais simples do que fazer o binário. Porque o binário fica mais fácil de mostrar. Então, eu não posso pegar isso daqui e somar o tamanho do bloco, como eu tinha feito, que era mais fácil. Tá? Eu não posso fazer isso. Mas eu sei que cada octeto desse tem 256 possibilidades, não é isso, Israel? Sim. 256 possibilidades. Então, eu posso fazer o seguinte, olha, já que o tamanho do bloco é maior do que a capacidade de um octeto, né? A capacidade do octeto é 256. Então, eu vou pensar o seguinte, ó, esse último octeto, na verdade, vai continuar com zero, tá? Continua com zero, tá? Eu vou mexer aonde? Vou mexer no octeto vizinho dele. Mas eu vou mexer em quanto? Ora, se o bloco tem 512 e a capacidade de cada um dos octetos é 256, então eu vou dividir, não tem o símbolo de divisão aqui, eu vou dividir, tá, por 256. Isso daqui vai dar 2, ou seja, se eu aumentar em 2 o terceiro octeto, é equivalente a criar 2 blocos do último octeto. O último octeto, assim como dos demais, tem 256 possibilidades. Se eu criar 2 blocos, eu estou criando 512 possibilidades. Então, eu pego esse 2 aqui e somo ao terceiro octeto, e não mais ao último. Então, aqui eu somo 2. Então, esse daqui é o endereço inicial do segundo bloco. Tá? Acho que não ficou claro, não, né? Não entendi, não, professor. Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Eu entendi, professor. Acho que eu entendi agora. Vou explicar de uma outra forma. Ó, vamos pensar na nossa matemática básica. Tá? Eu quero fazer uma continha assim, Israel. Ó, eu tenho, sei lá, 19, tá? E quero somar com 13. Professor, Acho que está embaixo, né? pode usar... Não. Eu ia falar, pode usar também a analogia que você vai ter uma hora que um vai ficar fixo e o outro vai variar, né? No caso, um vai ficar fixo, vai variar de 0 a 255, e depois o 2 vai ficar fixo e vai variar de 0 a 255. Certo isso? Isso. Esse De 0 raciocínio? a 255 aqui. No caso eu peguei o exemplo, o bloco 2 como exemplo, né? Aí Tá. lá, ele vai variar, uma hora ele vai ficar 1 fixo, vai variar de 0 a 255, né? E depois de 2 com 2 fixo, ele vai variar de 0 a 255 também. Seria isso? Com 2 fixos e depois com 3 fixos. Porque aqui está Isso. pensando que esse é o endereço inicial. Essa que é a ideia. Tá? Assim, se eu fizesse por intervalos, como você está falando, daria para poder entender. Ó. Vamos lá. Eu estou pegando uma rede base 16 e criando subredes barra 23. Já calculamos, aí eu não vou voltar atrás, que cada bloco tem 512. Tá? Muito bem. O primeiro bloco é fácil, é sempre o mesmo endereço da rede base, só muda a máscara. Tá? Então, aí a ideia é o seguinte, quais são os endereços desse intervalo? Vamos pensar aqui, ó. De 172.16.0.0 até 172.16.0.255, né? O que eu fiz aqui? Eu variei o máximo possível o último octeto. Quantos endereços IP eu tenho nesse intervalo aqui? Esse, especificamente esse. Quantos endereços? 256? 256. Tá? Ou seja, isso daqui não é o tamanho do bloco, certo, Israel? Ok. Então quer dizer que está faltando ainda endereços. Bom, quem é o sucessor desse endereço? Quem é o sucessor desse endereço? 172.16.1.0.
Exatamente. Então, o próximo intervalo é um 721610. Tá? Mesma ideia. Variando ao máximo o último octeto, eu teria esse intervalo aqui, 17216, 1255. Quantos endereços IP tem nesse intervalo de baixo? Também tem 256. Também tem 256. Né? E se eu somar esses dois intervalos, eu teria quantos endereços IP no total? 512. 512. Qual o tamanho do meu bloco? 512. Ou seja, olhando dessa forma aqui, eu consigo descobrir que o primeiro bloco, que eu sei que começa nesse endereço IP, ele vai até qual endereço IP? O primeiro bloco completo. Que é 0255. 172, 16, 216, 0255. é o primeiro bloco completo. O primeiro bloco completo, na verdade, são esses dois intervalos aqui, ô Israel. Então, ele vai de 00 a 1255. Aqui eu tenho 512 endereços. Conseguiu enxergar? Professor, ainda não consegui enxergar por quê. Eu estou juntando esse intervalo com esse aqui, ó. O primeiro intervalo não tem 256 endereços IP? Sim. O segundo também não tem? Sim. E por que eu estou pegando 2? Porque eu tenho que formar um bloco com 512. Então, eu precisei de 2, certo? 512. Então, quer dizer que este intervalo e este intervalo, os dois pertencem ao primeiro bloco. Os dois. Agora fiquei claro. Porque senão não daria os 512. Tá certo? Então, se o bloco começa nesse endereço IP aqui, começa aqui, ele termina onde? Ele termina aqui, ué, porque os dois intervalos são do primeiro bloco. Então, o primeiro está aqui e o último está aqui, certo? Entendeu, Israel? Sim, agora entendi, eu acho. Então, você acha ainda? Então, não, acho que entendi, sim. Eu vou pedir para você fazer o segundo bloco para mim. Então, olha só. Se eu usar esse raciocínio, né, que eu acho um pouco mais complicado, mas vamos lá. Vamos apresentar formas diferentes de raciocinar. Se eu usar esse raciocínio, que eu acho que é mais ou menos o que você estava falando, né, Otávio? De pegar e fazer uma variação completa aqui do último octeto, né? É isso mesmo. E aí descobrir, aí chegar numa forma que eu consiga atingir os 512, ou o tamanho do bloco que seja, aqui no caso, 512. Se fosse 1024, por exemplo, eu teria que replicar essa ideia aqui até que eu tivesse um somatório igual a 1024, tá? É uma ideia. Eu acho mais trabalhosa, mas se você achar que esse caminho é o mais simples, como diz, taca-lhe pau, né? Como diria aquele molequinho lá. Agora é o seguinte, aqui eu já escrevi, mas se eu não tivesse feito isso, como é que eu iria definir qual é o endereço inicial do próximo bloco? Ora, se eu descobrir que o intervalo completo do primeiro bloco é esse, o endereço do próximo bloco é o sucessor desse aqui. Sucessor do último endereço IP do primeiro bloco. Qual é o sucessor desse endereço aqui? Seria 172, 16, 2, 0. Exatamente. Tá aí, 2, 0. Tá? Aí eu pergunto, esse bloco agora, Israel, ele vai até que valor? 172, 2... Olha, 172, 16, 255. 172, 16, 2, 255. 2, 2, 5, 5. É isso? Quantos endereços IP tem nesse intervalo que você falou? Professor, eu acho que vai variar até 3.255, não é não? Isso. Isso. Mas vamos lá, deixa eu ver se o Israel conseguiu perceber. Quantos endereços tem aqui nesse intervalo que você falou, Israel? Nesse intervalo aí tem 512. Tem 512? Não, pera. 2, 0. Ó, esses três aqui são iguais, então tá fixo. Ok. Né? O que está variando? Está variando só o último octeto. Está variando de 0 a 255. Então aqui tem quantos endereços IP? 256. 256. Mas os blocos que eu criei com essa máscara tem que ter quantos endereços? São 512. Então tá faltando endereço aqui. Tá faltando muito, né? Então, na verdade, ele não termina com esse intervalo, com esse valor aqui. Até 3.
ponto 255. Ok. Tá? Como o Otávio tinha falado. Aí sim eu tenho 512. Tá? E se eu sei que esse segundo bloco, ele vai, né, deste IP até esse, qual que é o endereço IP inicial do terceiro bloco? 172.16.30. 172.16.30. Não, perdão. É 40. 40, que é o sucessor desse aqui, ó. Isso. Tá? E aí, vai até quanto? Vai até 172.16.4255. Não. 5. São 512? Então vai 5.255. É isso? É isso, Otávio? Isso. Isso. Né? Beleza. Então, você está começando a enxergar que se você mantiver isso aqui como 4, você está variando só o último octeto. E aí, variar o último octeto dá 256. Né? Então, beleza. O que você está fazendo aqui? Está variando esse daqui. Aqui é 5 agora. Você está variando esse daqui. Né? Eita. Está variando esse daqui. De 0 a 255, são 256 possibilidades. E está variando esse daqui de 4 a 5. São 2 possibilidades. 2 vezes 256 dá 512. Tá? Bom, qual que é o endereço inicial do quarto bloco? Vai 16, 172.16.6.0. Isso, exatamente. E vai até quanto? 172.16.7.0. Perdão. Quase. 7.255. 7255. Tá? Aqui é tudo barra 23. Bom, beleza. Então, é isso aí. Esses são os intervalos dos 4 primeiros blocos, como eu falei. Eu não vou fazer todos os blocos, porque são 128, mas o raciocínio é o mesmo. Tá? O que eu ia mostrar para vocês aqui é o seguinte. Ó. Aqui, às vezes, dependendo do tamanho do bloco, determinar esse endereço IP final aqui pode ser bastante complicado. Tá? Então, eu ia mostrar aqui ó, o raciocínio a partir de algo que a gente está acostumado na matemática. Tá? Quando a gente vai fazer uma soma como essa, a gente aprendeu lá no prezinho, né? A gente soma primeiro a casa das unidades e depois a casa das dezenas, né? Aí, aqui embaixo, eu coloco aqui na casa das unidades, vou até arredar para cá um pouquinho, coloco na casa das unidades, né? Um dígito, de 0 a 9. Aí eu faço a soma, 3 mais 9. Quanto que é 3 mais 9? Dá 12. Dá 12, né? Eu posso escrever 12 aqui? Não. Como é que a gente aprendeu? Sobe 1. Isso, a gente coloca só o último valor e sobe 1. Né? E aí esse sobe 1, ele vem para cá, ele tem peso de 10. Né? De uma forma absoluta, ele tem valor 1, é o dígito 1. Tá? Mas de uma forma relativa, a posição para onde ele foi para a casa vizinha. Essa casa vizinha tem um peso maior. Então, o peso indica que esse cara tem valor 10. Tá? E aí, na hora que eu somo isso aqui, daria 32. Opa, 32. Tá? Esse raciocínio é um pouco difícil de enxergar, mas é o mesmo que eu estou usando aqui. Ó. Cadê? Apaguei. É o mesmo que eu estou usando aqui. Ó. Quando eu pego esse valor aqui, esse endereço IP, tá? E vou somar 512 aqui, que é o tamanho do bloco, né? Se eu fizesse uma soma direta, né? Eu teria aqui 512 aqui embaixo, no último octeto. Né? E como vocês falaram, não pode ter 512 aqui. Como não poderia ter 12 aqui. Tá? Então, o que eu faço? Eu tenho que colocar um valor aqui, né, e fazer um vai 1, vai 2, né? Então, por exemplo, se aqui eu tivesse uma soma como essa aqui, ó, sei lá, 19 mais 13. Então, eu faria a soma. 9 mais 9, 18, mais 3, 21. Né? Mesma coisa, 21. Eu não posso escrever 21 aqui, então eu ponho 1 aqui e vai 2. O bloco de notas está tampando, professor. Tampando? Aí.
Tá? Então, se eu fizesse aqui, ó, 19 mais 13. Como é que seria a regrinha matemática? 9 mais 9, 18, mais 3, 21. Mas eu não posso escrever 21 aqui. Então, eu coloco 1 e vai 2. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Ó. Então, é o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, no meu bloco, só para vocês entenderem, ao invés de 512, se eu tivesse aqui, sei lá, 300, né, e fosse somar, também não pode aparecer 300 aqui embaixo, certo, Sael? Certo. Não pode aparecer 300. Tá? Então, como é que eu faria aqui a conta? No nosso sistema decimal, a base é 10. Aqui, a nossa base seria 256. Tá? Então, aqui é o seguinte, quando eu fiz essa conta aqui, a primeira conta, né? 19 mais 13. 9 mais 3 deu 12. Né? Deu 12. 12 superou 10, certo? Mas superou 10 em quantas vezes? Foi uma vez só. Extrapolou 10 uma vez só. Né? Extrapolou 10 uma vez só. Então, eu peguei e coloquei vai 1. Né? Porque 12, né? Extrapolou 10, mas não chegou no 20. Então, extrapolou 10 uma vez só. Na segunda conta que eu fiz, essa operação 9 mais 13 deu 22. Extrapolou 10. Mas extrapolou 10 duas vezes. Né? Extrapolou 10, uma dezena, e depois extrapolou a segunda dezena. Então, eu coloquei vai 2. Então, naquele 300 ali, só está falando que, vamos supor, deu 256, sobra 44. Teria que subir 44. Não. Quase. Extrapolou 256 quantas vezes? Aliás, 255, né, que é o nosso limite. Extrapolou 255 quantas vezes? Uma vez só. Então, nesse caso aqui, eu não vou escrever 300 aqui embaixo, né? Extrapolou uma vez, mas, né, a diferença no que passou é que eu escreveria aqui, que seria 47, né? 47. Extrapolou uma vez, vai 1. Vai 1 aqui, ó. Extrapolou uma vez. Ah, tá. Agora ficou claro. Agora... Aí 1 mais 0 dá 1. Certo? Agora ficou claro. Agora, quando eu ponho 512 aqui, né? 512, aqui seria 46, mesmo como você tinha falado, tá? Anteriormente. Por 300 aqui, seria 46, tá? Agora, vamos lá. Se eu coloco 512, né? Significa que isso daqui extrapolou o 256 quantas vezes? Seria 2. Duas vezes. 2 vezes. Extrapolou 2 vezes. Então, vai 2. Vai 2. Entendi. Tá certo? Vai 2. E se eu pegar esses 2 blocos de 256, né, quantos endereços que sobrou desses 512? Não sobrou nenhum. Porque 2 vezes 256 dá 512. Então não sobrou nenhum. Aqui fica 0, vai 2. E aí acontece? 0 mais 2 aqui dá 2. Ou seja, se eu tenho uma rede base 172.16.00 e vou somar um bloco de 256 endereços, na verdade, eu estou somando 2 blocos de 256. Então, esse 2 vem para cá. Aí o raciocínio se aplica aqui também. Ó. Eu peguei esse endereço aqui e vou acrescentar um bloco de 512. Então, eu estou somando 2 blocos de 256. Então, vai 2 aqui. Vai 2 aqui, o total dá 4. Vai 2 de novo. Vai 2 de novo, o total dá 6. E assim por diante. Depois viraria 8, 10, etc. Tá? Como eu falei, não sei se isso que eu expliquei é um raciocínio mais simples do que o que eu tinha falado. Mas é uma alternativa mais rápida para você poder determinar os blocos. Tá certo? Vou fazer um outro exercício aqui, para a gente poder fixar isso. Imagina que eu tenho a mesma coisa, isso aqui, tá? Eu vou copiar isso aqui tudo. Vou copiar aqui, ó. Copiar isso aqui. Lembrando, viu, gente? Eu só mostrei 4 blocos porque o restante aqui é uma repetição, mas eu tenho 128 blocos, tá? 128. Então, se eu fosse fazer tivesse que escrever isso aqui de forma plena, né?
eu teria que colocar todos os demais blocos, sempre somando 2 aqui, ó. O próximo é 1721680, depois 1721610 e assim por diante, tá? Vamos fazer outro exercício aqui, ó. A mesma rede base, tá? A mesma rede base. Só que agora eu vou usar não o barra 23, mas o barra 22. Eu pergunto, quantas sub-redes eu formo com o barra 22? Quantas sub-redes? 64. 64, né? Por quê? Porque eu peguei 6 bits emprestados, certo? Coloquei esse valor aqui e resolvendo essa potência, eu chego em 64. Todo mundo entendeu? Professor, eu não entendi não, que eu tive que sair aqui rapidão. Tá. Então, do barra 16 para o barra 22, foram 6 bits emprestados. Eu peguei esse valor e coloquei aqui. O resultado da potência deu 64. Então, de barra 16 para barra 22, eu tenho 64 blocos. Maravilha. E quantos endereços IP em cada bloco? 256 cada bloco? Ou seria os 512 também ainda? Seria 1024? Quantos endereços... Isso, Otávio. Olha, se eu tenho barra 22, quantos bits de host que eu tenho, Israel? Bit de host é o que falta para 32. Quantos bits de host? Embolei o raciocínio. Embolei, professor. De 22 para 32, qual que é a diferença? Seria 10. 10. Essa é a quantidade de bits de host. Então, é isso que eu coloco aqui, ó. Aí, quanto que é 2 elevado a 10? É o valor que o Otávio falou, 1024. Então, agora eu tenho um bloco com 1024 endereços IP. Tá? O primeiro bloco começa com 721600, como eu falei para vocês. Muda a máscara. Tá? Mas esse bloco agora tem 1024 endereços IP e não 512. Tá? Então, vou fazer o contrário. Ao invés de colocar isso aqui, vamos pensar qual é o endereço do próximo bloco. Tá? Qual que é o raciocínio? Cada valor que eu aumento aqui no terceiro octeto corresponde a 256 endereços aqui, no quarto octeto. Tá? Se eu tenho um bloco com 1024... Seria de 4 em 4, então. Isso. Se eu tenho um bloco com 1024 e cada variação aqui representa 256 endereços, então, esse bloco de 1024 são, na verdade, 4 intervalos de 256. 4 intervalos. Então, aqui, o terceiro octeto varia de 4 em 4, como você falou. Né? Então, se o primeiro bloco começa com 721600, o segundo começa com qual endereço IP? 7216. 4. Não é isso? Fala de novo que eu não entendi, tá, Israel? 721640 barra 22. 721640, muito bem. Tá? Aqui também é 1024 endereços. O bloco é do mesmo tamanho. E o terceiro bloco? Começaria com qual valor? Aí seria mais... Seria 4 acima também, né, professor? Seria, no caso, 8 barra 0.0 barra 22. Tá? E aí, por que eu estou falando que esse raciocínio é mais rápido? Porque a partir do momento que eu entendo isso, eu sei que é de 4 em 4. Mas eu preciso estabelecer o limite superior do intervalo do bloco anterior. Tranquilo. Né? Quem é o antecessor desse número aqui? Seria o 7.255. Exato. Esse valor é o limite superior do bloco anterior. E quem é o antecessor desse aqui? Seria 16.0.255. Presta atenção no que você falou. 172, 16. O antecessor desse aqui, ó, que eu estou marcando. 172. 0.0? Não. Isso é de 4 em 4, 1000.
Não, eu quero saber quem vem imediatamente antes. Não é o bloco, não. Ô, professor, Seria o 3.255. Isso, exatamente. É o endereço que vem logo antes, né? Diga, Diego. aí no bloco 2 aí, ó, 172.16.4.0 até 172.16, não tinha que ser 8 no lugar de 7? Ah, não. O 8 já é o próximo aqui, ó. Ah, tá certo, eu viajei aqui. Aí, se quiserem, pode usar o raciocínio que o Otávio tinha falado, tá? Na configuração anterior. É só estender isso aqui, ó. A gente sabe que, mantendo os 3 primeiros fixos e variando somente o último octeto, eu teria bloco 256. Então, se eu fizer isso 2 vezes, são 512, tá? Não deu ainda 1024. Então, eu tenho que pegar isso aqui e fazer mais uma vez, colocando 2 aqui, que é o próximo, e 2 aqui. São mais 256. Se eu somar isso daqui, ainda não deu 1024. Eu tenho que fazer mais uma vez. Então, eu pegaria o próximo, começando com 3 aqui e terminando com 3 aqui. Mais 256. Se eu somar esses 4 blocos aqui, se eu multiplicar 4 vezes 256, vai dar o 1024. Aí, beleza. Eu descobri que esse primeiro bloco começa aqui, termina aqui, é o que eu escrevi aqui em cima, e o próximo bloco, portanto, é o sucessor desse número aqui. O sucessor desse é o 4.0. Então, tanto faz o raciocínio. Só que aqui é um pouco mais trabalhoso no sentido de você ter que, às vezes, escrever várias vezes, né, esses blocos com 256. Se aqui for um tamanho muito grande, isso pode dar um trabalho considerável. Tá? Então, assim, meu modo de ver, raciocínio mais fácil. Pega o tamanho do bloco, que vai ser sempre potência de 2, divide por 256, que é o tamanho de cada uma dessas faces aqui, que aí você vai encontrar quantas vezes isso vai repetir. Né? Então, no caso aqui foi 4. Soma esse 4 no terceiro octeto. Tá aí, ó. E vai de 4 em 4. Tá certo? Qual que é o próximo bloco aqui? Diego, você que não participou muito hoje. Quarto bloco. Qual seria? Tem que mexer aqui. 172. Pode falar. Aí é 11, né? Aqui é 12. 12, isso. É sempre de 4 em 4. Tá? Agora, a partir disso daqui, eu consigo saber qual é o limite superior do intervalo anterior, do bloco anterior. Aqui vai até 17216, o quê? 11. 11, o quê? 255/2, 22. Isso, exatamente. Tá? Entendeu o raciocínio? Qual que é o próximo bloco? Quinto bloco. Começa com 7216, o quê? 16, 0, 22. 16, muito bem. Estão entendendo, gente? Não é tão difícil assim, não, né? E vai até... Aliás, o anterior, né, aqui, vai até o quê? 172, 16... 15. Isso, 15 ponto... 255/22. 22. Beleza, gente? Ok. Beleza, professor. Tá? Isso daqui não é um bicho de 7 cabeças, mas eu sei que se vocês não fizerem mais nada em cima disso, né? E daqui um mês tentar fazer, vai bugar. Eu sei disso. Porque o nosso cérebro precisa de treino. Então, quanto mais vocês treinarem essas coisas aqui, mais simples, mais familiar isso vai ficando para vocês. É como fazer uma continha básica que eu expliquei agora há pouco, né? 19 mais 13. Quando a gente aprendeu isso lá no prézinho, era um bicho de 7 cabeças, né? Nossa, vai um, como é que é isso? Hoje é natural para a gente, porque a gente praticou isso durante muitos anos. Então, é a mesma lógica aqui. Ó. A prática faz vocês se familiarizarem com esses conceitos e o raciocínio, a conta vem assim, ó, de estalo na cabeça. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou tão clara? Não, para mim não. Tá tranquilo também, professor. Eu acho que isso aí é que nem o senhor falou mesmo, mas é treino, né? Tem que pegar e treinar um pouco, né? Isso. Fazer essas.
Eu ainda travo, professor, no barra. O barra fulano de tal, barra ciclano. Eu ainda travo porque é o seguinte, ó. Por exemplo, aqui é muito comum a gente utilizar barra 8, barra 16, barra 24, né, na subrede. Aí quando vem assim, por exemplo, nesse veio 22, eu travei, tipo, simples travei. Isso daí que você falou, eu já expliquei aqui na disciplina, né? Por que Sim, barra 8, barra 16, barra 24 são os mais comuns? Porque são as classes que nós estudamos. Né? Então, assim, e você realmente, o Israel, vai encontrar isso com mais frequência. Tá? Agora, vai trabalhar num provedor para você ver o que vai acontecer. Tá? O provedor, ele vai ter endereços públicos. E esse endereço público, diferentemente dos privados que a gente está mostrando aqui, eles são escassos. Eu não posso ficar fazendo divisões assim, digamos, redondas, entre aspas, né? Porque eu não tenho essa disponibilidade. Então, o provedor, quando vai atribuir endereço para um cliente empresarial, por exemplo, ele tem que fazer essa conta aqui para poder atender a demanda do cliente sem desperdiçar endereço IP. Porque tem que ser o máximo preciso possível. Então, nesse caso, hipótese alguma, o servidor de DHCP atribuiria para ele de forma, sei lá, automática. O servidor DHCP, ele é um elemento que você vai configurar depois desse planejamento, né? Porque o servidor DHCP simplesmente vai atribuir endereço com a configuração que você mandou. Se você mandou a configuração errada, ele vai atribuir errado. E aí, o cliente até recebe o endereço IP, mas não vai funcionar, porque esse endereço foi mal planejado. Então, assim, servidor DHCP é depois disso. Então, essa é a estrutura básica Essa aqui é a estrutura básica. Depois, todos os serviços que você for oferecer na sua rede virão, né, a partir dessa definição aqui. Tá? Então, eu vou repetir. Eu vou repetir com outro exemplo. Vamos pegar aqui já o gancho para o barra 8. Tá? Vamos lá. Eu tenho... Aqui, só para a gente completar esse bloco aqui, sem olhar para o próximo, eu já sei que o próximo seria 20, né? Então, opa, escrevi no lugar errado. Eu sei que o próximo bloco seria um 72, 16, 20, 0. Mas como eu não vou escrever outro bloco, vou escrever só o finalzinho aqui, aqui seria um 72, 16, 19, 255. Né? Porque eu sei que o próximo é 20. Mesmo sem escrever, eu sei que aqui é 19. É um a menos. Tá? Vamos lá. Agora, eu vou considerar um cenário onde eu tenho, por exemplo, um 10.0.0.0 barra 8. Tá? E aí, eu quero... Olha só o que eu vou perguntar para você, que eu vou fazer com vocês. Eu quero pegar isso aqui e dividir num barra 22. É o mesmo que eu usei agora há pouco. Certo? Então, vocês sempre precisam fazer essa pergunta. Quantas subredes? Sempre, acostumem-se isso, pessoal. Escrevam, anotem em algum lugar, nem que seja num bloco de notas como eu estou fazendo. Tá? Anotem, porque depois os cálculos que vocês precisarão fazer vão depender dessas perguntas aqui, da resposta a essas perguntas. Então, quantas subredes eu tenho aqui, Israel? Não vou lá lembrar não, professor. Né? O cálculo de subrede é sempre potência de 2. 2 elevado a alguma coisa. Né? Que valor que eu coloco aqui no expoente? Seria o que falta para 32? Não. Isso é quantos endereços IP no bloco. Isso é o que falta para 32. Isso daqui é o conceito. O resto é matemática. Aqui é conceito. Isso aqui é imprescindível que você lembre. Tá? Então, os bits... Como é que eu calculo a quantidade de subredes? Eu calculo isso baseado na quantidade de bits que eu peguei emprestado. Como assim, peguei emprestado? Olha só. A minha rede base é barra 8. Então, nessa rede base, eu tinha 24 bits de rede, de host. Certo? Certo, Israel? Então, a variação é só o último campo. Tá certo isso aqui, Israel? 24 bits de host.
24 bits de host. Não seria... 24 bits. Eu tenho uma rede /8, classe A. Esse /8 são os bits de rede. Se eu tenho 8 bits de rede, quantos bits de host? Aí sim é o que falta para 32. 24. Certo? Ah, tá. Aí agora eu mudei para um /22. Se eu mudei para um /22, quantos bits de host que eu tenho aqui? Seria 10. 10. Muito bem. 10. Eu tinha 24 e sobrou só 10. Quantos bits emprestados que eu peguei? Foram 14? 14. 14. Então, essa rede /16, /22, pegou 14 bits emprestados. É só você fazer a conta aqui, ó. Subtração de 22 para 8. 14. É esse valor que vem aqui, ó. 14. São os bits emprestados. Os bits que eu peguei da parte de host. Tá? E aí, se eu fizer essa conta aqui, aí eu não preciso fazer de cabeça, né? Eu posso pegar a calculadora. 14, né? A calculadora minha Dá 16.384. Beleza. Já poupou meu tempo aqui. 16.384. Isso é a quantidade de subredes. Tá? Normalmente, esse valor aqui não é tão significativo. Mas é bom eu anotar. Tá? Eu sei que eu tenho esse tantão de subrede aqui. Esse tantão. Agora a pergunta mais importante. Quantos endereços IP no bloco? 2 elevado a quê? A quantidade de bits de host que eu tenho aqui. E não aqui. Quantos bits de host que eu tenho aqui mesmo? Você falou agora há pouco, Zé. Eu tenho... Quantos? Aonde? /22. Quantos bits de host? Quantos bits de host seria... Ah, professor, não vou... Não dá. É o que falta para 32. 10. Nossa! É Aí muito dá termo. Oi? É muito termo. No final das contas, a gente sabe fazer o trem, mas é muito termo para gravar. Tá bom. Bom, termo técnico é importante você memorizar, tá? Mas a gente vai tentando usar termos mais fáceis de memorizar. Então, endereços IP de um bloco, a gente sempre calcula a partir dos bits de host. O que são bits de host? São os bits zero da máscara. Como assim bit zero? É o que é a parte final da máscara. Quantidade de subredes, da onde que vem isso? Vem dos bits emprestados. Está aqui, escrevi aqui. Como é que calculo o bit emprestado? Eu pego a máscara que eu estou analisando e subtraio da máscara da rede base. Então, 22 menos 8 deu 14. Como é que calculo a quantidade? Como é que eu calculo a quantidade de bits de host? Eu pego a máscara que eu estou analisando e subtraio ela de 32, que é o tamanho total do endereço. Então, daria 10. Tá? 32 menos 22 dá 10. E aí eu tenho esse tamanho, essa quantidade de endereços IP no bloco. Ok? Ok, Israel? Primeiro bloco. Depois você assiste a videoaula de novo e vai vendo, e repete isso na sua cabeça, tá? Então, eu vou repetir mais uma vez. Para calcular, isso tem que calcular sempre, é muito importante, tá? Quantidade de subredes e quantidade de endereços IP. Para chegar nessas respostas, eu preciso saber qual é a rede base e qual é a máscara com a qual eu pretendo trabalhar. Então, a partir dessas duas informações, eu consigo responder essas perguntas. A primeira pergunta, como é que eu respondo? Eu tenho que pegar e determinar a quantidade de bits emprestados. Como é que eu calculo isso? Pega a máscara que você está trabalhando e dela você subtrai a máscara base. 22 menos 8, 14. Pronto. A hipotência é você fazer matemática. Chegou aqui. A outra pergunta que eu tenho que responder. Para responder, eu preciso saber a quantidade de bits de host. Como é que calcula os bits de host? Pega 32 e subtrai da máscara que você está trabalhando. Professor. Deu 10. Isso é potência. A potência, aí você calcula e vai chegar nesse valor. Ok? Fala, Zé.
Você fala a máscara base porque 8 é a menor variação que pode ter de bits? Não, isso aqui é porque foi dado. Ah, tá. Eu poderia falar assim, Israel, ao invés de trabalhar com barra 8, você vai trabalhar com barra 5. Ah, mas isso não é classe nenhuma. Eu estou trabalhando com uma divisão que eu falei para vocês, chama classless, sem classe. Tá? Então eu posso considerar uma rede base, por exemplo, barra 5. Ok? Ok. Se fosse barra 5, os bits emprestados não seriam 14, seria 22 menos 5 daria 17. Então mudaria isso aqui. Tá certo? Ok. Beleza. Agora, qual que é o primeiro bloco? Qual que é o endereço IP do primeiro bloco? Esse é fácil. É o 10.0.0.0. Isso, é o mesmo da rede base. Mas muda a máscara. Qual que é a máscara? Máscara é barra. É a máscara que eu estou analisando. Aqui, ó. 2. Barra 22. Barra 22. É o que eu estou analisando. Tá? Agora que vem a pergunta que não quer calar. Qual que é o endereço IP do segundo bloco? 10.064. 4. É que os dois falaram junto, eu não entendi. 10.0 o quê? 64, você falou? Eu tinha falado 64. Mas por... Aí que tá, por quê? Você falou quanto, Rael? Eu falei 4. Porque a gente tava falando daquele 1024 ali, né, professor? Isso, exatamente. Né? 1024 são quantas vezes 256? São 4 vezes. São 4. Então, por que eu estou falando 256? Porque ao invés de somar isso no último octeto, já que está extrapolando 256, eu vou determinar quantas vezes 256 tem aqui, para somar no terceiro. Ou seja, Otávio, eu mudei a classe base, mas o tamanho dos blocos foi mantido. Então, se o tamanho dos blocos foi mantido, a sequência segue a mesma ordem. Você conseguiu visualizar isso, Otávio? Ah, tá. Não, é porque eu fiz o cálculo errado. Eu fiz o cálculo com... Esse daqui. Exatamente. Você dividiu isso daqui por 256, né? Foi falta de atenção minha. Isso que eu fiz. Tá? Então, quando eu vou formar os blocos, eu tenho que levar em consideração o tamanho deles. Tá? Então, aqui não vai mudar nada. Quer dizer, muda a máscara, né? Antes era barra 20. Não, mudou nada, né? Mudou nada. O que mudou aqui é a quantidade de blocos. Só isso. E realmente, ó, são 16.384. No exemplo anterior, eu tinha 64 blocos, né? Porque eu parti de um barra 16 para um barra 22. Aqui eu parti de um barra 8 para um barra 22. Tá vendo, Israel? Por que a quantidade de subredes cresceu tanto? Porque a minha rede base era barra 8. Consequentemente, foram mais bits emprestados. Mais bits emprestados, maior é o valor da potência. Tá. Né? Tá, agora eu acho que ficou claro. Tá? Se eu tivesse aqui um barra 5, seriam 17 bits emprestados, esse número aqui iria aumentar, não importa para quanto, tá? Não importa para quanto, só que o tamanho do bloco continuaria sendo esse daqui, e os blocos seriam numerados dessa forma aqui, ó. Ou seja, a numeração dos blocos não mudaria, mudaria a quantidade deles. Tá certo? Eu acho que eu estou entendendo, professor. Isso. Então, a rede base, ela influencia nisso daqui. A quantidade de endereços IP. Tá? De endereços IP, não. De subredes IP. Alguma pergunta? Diego, tá entendendo, Diego? 16 e quanto? Não, nem. 16.384. Legal. Bom, pessoal, então, já que estamos chegando aí perto das 10h30, sexta-feira, está na hora de sextar, né? Então, se não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Eu recomendo que vocês repitam esses exercícios, né? Pega os mesmos que eu falei, tenta escrever aí no editor de texto, ou no papel mesmo, se quiserem, tá? E depois confere a resposta para ver se bateu. Acho que vale a pena o esforço. Tá bom? Vou ter que fazer isso aí mesmo, professor. Professor, o senhor costuma soltar a lista de exercícios?
eu tenho que soltar uma lista para vocês desse capítulo aqui, desse material aqui, tá? Eu vou ver se eu preparo isso e deixo aí para vocês poderem brincar aí de presente de fim de ano, tá bom? Beleza, professor. Tranquilo. Passar Natal e não estou fazendo isso aí. Assim, só para praticar mesmo, tá bom? Beleza. Show, É bom, porque nem esse exercício é fácil de você confundir, né? Então, se você praticar bastante, fica mais fácil. Isso. O raciocínio matemático não é tão complexo, mas é preciso ter atenção. Porque 1 minutinho de atenção, 1 segundinho de desatenção, você erra no cálculo, erra no número, né? Porque não é nem um cálculo, Sim. né? E aí muda tudo. Tá? Exatamente. Ô, professor, Beleza, pessoal? Oi, Israel. depois de finalizar a gravação, eu falo com o senhor. Beleza.